Fala pessoal, tudo bem com vocês? Projeto do Botafogo líder está sendo ameaçado. O Luiz Castro tem uma proposta milionária da Arábia Saudita e pode sair. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Quando a gente fala que o campeonato é longo e que muita coisa pode acontecer, é porque a janela do meio do ano ela impacta de muitas formas. Seja na contratação de algum jogador, seja na venda de vários jogadores, né? E muitas vezes elencos são desmanchados por se tratar da principal janela do futebol europeu, e muitas vezes a troca de técnicos. Nesse caso, a gente está falando da possibilidade do técnico líder do Campeonato Brasileiro simplesmente abandonar o projeto. Luiz Castro, português, que foi bancado pelo investidor John Textor no Campeonato Carioca, especialmente, quando ele sequer se classificou para a fase final da competição, em que havia uma pressão enorme, gigantesca por parte da torcida e também da imprensa para que houvesse a demissão dele. O Textor internamente dizia: ele é o meu treinador, eu vou com ele até o final, mesmo que eu caia para a Série B, para a Série C, não importa, vocês engulam. Ele é o meu técnico, desde sempre eu estou acompanhando o dia a dia, eu aposto no projeto e eu vou permanecer com ele. Algo que dificilmente aconteceria se fosse um dirigente brasileiro, se a gente vivesse ainda no cenário político dos clubes, que muitos acabam cedendo por pressão de conselheiros, por necessidade de voto, por pressão da torcida, por vaidade. É o que normalmente os dirigentes dos clubes aqui fazem. Em prol disso, da sua imagem, para gerar um escudo, troca o comandante para atender pedidos de parte da torcida. O John Textor não está nem aí para o que aconteceu. Simplesmente houve a pressão e ele manteve o Luiz Castro no cargo, do ano passado para esse ano. Ele entende que o projeto era a médio e longo prazo. E vejam só, estamos vendo um Botafogo líder do campeonato e sem que isso seja apenas uma fantasia, um fogo de palha. Estamos vendo uma solidez, uma consistência a ponto desse time ter vencido o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras fora de casa, nos domínios dos adversários, dos principais concorrentes ao título brasileiro, pelo menos na opinião de todo mundo quando o campeonato começou. E essa vitória no Allianz sobre o Palmeiras talvez seja a que mais simbolize isso. Vencer o Palmeiras de Abel Ferreira é das coisas mais difíceis. É fato que ele perdeu para o Bahia também recentemente, mas sabemos que isso é raridade. E ainda mais 2 jogos seguidos, né? Isso era muito difícil de acontecer. O Botafogo foi lá e venceu. E abriu 7 pontos do segundo colocado, que hoje é o Grêmio. Abriu 8 pontos desse Palmeiras. Tem muito campeonato pela frente, mas há uma solidez, há o principal jogador do time do campeonato fazendo gols, 10 gols em 12 jogos, que é o Tiquinho Soares, com 21 gols em 30 jogos na temporada, além de toda a estrutura montada pelo Luiz Castro. Realmente é um projeto consolidado, que pode, obviamente, não indicar um título do Botafogo, mas de que o Botafogo vai disputar. Vai disputar mesmo que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Fluminense cheguem, Inter cheguem para disputar esse título. O Botafogo mostrou que tem capacidade para brigar por esse título até o final. E aí, um dos grandes responsáveis por isso é óbvio que é o português Luiz Castro. E ele recebeu uma proposta que a gente não tem nem valores, mas imagina que seja numa proporção muito superior ao que o futebol brasileiro paga, mesmo em se tratando de um investidor internacional, no caso do John Textor, que vai ser muito difícil, né, o Luiz Castro não aceitar. E aí ele vai ter que escolher entre o projeto do Botafogo, talvez até uma gratidão ao John Textor pelo que aconteceu no Campeonato Carioca, ou ganhar um dinheiro que eu não consigo nem julgar, porque cada um sabe onde aperta o sapato, onde a carreira, né, que é muito instável no caso de treinador, pode ter uma garantia maior. Além do que, ele estaria indo para a Arábia Saudita, que é uma liga que está se fortalecendo, investindo cada vez mais, treinar Cristiano Ronaldo no Al Nassr, que é um jogador que foi contratado como símbolo desse novo momento do país da Arábia Saudita. Como um embaixador, inclusive, do país, que quer sediar a Copa do Mundo, que quer investir cada vez mais, e aí a gente está falando de 2 compatriotas, né? Do Luiz Castro e do Cristiano Ronaldo. Então, tudo isso estaria, digamos, alvissareiro para o treinador português lá no mercado árabe, pelas cifras envolvidas, pela capacidade de um desafio, né? Uma liga nova que está se fortalecendo, por ter uma afinidade com o principal jogador, um dos principais da história do futebol, estar atuando lá.
E do outro lado tem o Botafogo, um clube enorme em termos de história, tradição e que não conquista um brasileiro desde 95 e que de repente ele lidera o processo. Cara, é difícil, hein? Agora, por que eu coloco essa dificuldade? Porque caso o Luiz Castro resolva abandonar o barco agora, vai ser muito difícil o Botafogo se sustentar. Eu lembro do Eduardo Cudê, líder do Brasileiro, e que acabou recebendo uma proposta do Celta de Vigo na Espanha, que brigava para não cair na liga, e ele resolveu sair. Futebol europeu, ganhar em euro, uma outra realidade, um outro mercado que se abria, e ele foi embora. E deixou o Inter líder do Brasileiro. E o Inter não conseguiu se sustentar. Enfim, é muito difícil você ter um treinador que tipo banca o projeto e de repente ele sai. Mesmo que, obviamente, venha um substituto à altura ou tão competente igual, de que forma o clube vai suportar essa dificuldade, essa mudança que vai acontecer de um cara que já está há muito tempo ali no cargo e que desenvolveu todo esse trabalho. Então, assim, olho no Botafogo, porque o Botafogo pode simplesmente despencar caso o Luiz Castro saia. Agora, se por outro lado ele resolve bancar o projeto e resolver ficar abrindo mão do que ele receberia lá, provavelmente negociando aumento, não sei, normalmente é isso que acontece, aí a gente vai estar provavelmente acompanhando a jornada de um time que tem tudo para ser campeão. Porque aí eu imagino que o treinador vai se fortalecer no cargo, ele vai fortalecer o elenco por conta disso e os caras vão, obviamente, em busca desse título com muita força e com muita disposição. Então, essas próximas horas elas serão decisivas para o líder da competição. E eu estou fazendo esse vídeo e estou falando isso porque envolve todo mundo que vem na cola. O Grêmio como vice-líder, mas mais do que isso, os outros grandes candidatos ao título. Acho que o Grêmio ainda não é um candidato. Acho que ele é um postulante, né, a brigar por algo maior, mas com um campeonato muito mais de G4. Agora os outros vão ter que estar atentos porque caso o Luiz Castro saia, tem uma brecha muito boa para aproveitar, apesar da distância aberta nesse momento. E aí, o que vocês acham? Ele vai sair ou vai ficar? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!